Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever e dar um like. A segunda temporada abre na festa com a JJ, logo depois que ela deixou Yuri e foi para Kefir. Porque no fundo, eles se amavam de verdade. Eles estavam celebrando o início do ano novo juntos. Kefir se inclinou pronto para beijá-la. Eles estavam perto, felizes, sem fôlego, envolvidos um no outro. Ela estava sobrecarregada, perdida entre o que sentia e o que imaginava. Mais tarde, ela foi checar seu uniforme escolar. Sussurrou para si mesma que muita coisa havia mudado desde a primeira vez que o vestiu, desde o dia em que pisou na escola pela primeira vez. As memórias voltaram correndo, cada momento que ela havia compartilhado com o time, a alegria deles, a dor, as lutas e como tudo girava em torno dela. As risadas, as lágrimas e todas aquelas memórias envolviam seu coração. Ela vestiu o uniforme e encarou seu reflexo, lembrando de seus momentos simples e quietos com Kefir. Especialmente na véspera de Ano Novo, a noite em que escolheu estar ao lado dele e deixou Yuri para trás. Mesmo que ela e Yuri devessem estar em um relacionamento para evitar que as coisas desmoronassem, ela se recompôs. Ela precisava ser mais forte e focar no que tinha agora. Ela terminou de se arrumar com o uniforme e notou a enxurrada de mensagens esperando por ela. Afinal, ela estava a caminho de encontrar o rei dos fracassos, Kefir. Ela se perguntava como o encararia, especialmente depois de aceitar o pedido de casamento de Yuri. Ela não deveria ter chegado perto de Kefir de jeito nenhum. Justo então sua tia entrou, encantada com o quarto recém-arrumado. Ela disse que Yuri tinha vindo mais cedo e pedido permissão para que saíssem juntos. Ele estava esperando lá embaixo. O coração dela apertou. Depois que a tia saiu, ela encarou o anel de Yuri, lembrando a si mesma que estava oficialmente noiva dele. Ela tinha que parar de pensar no Kefir completamente. Ela se firmou e desceu. Era hora de voltar para a escola. Quando chegou à entrada, Yuri estava esperando, cumprimentando-a calorosamente. Ele ofereceu imediatamente para carregar a bolsa dela. Era dever dele agora, disse ele, já que era noivo dela. A palavra noivo a chocou. Uma palavra grande demais, pesada demais. De repente, Aris apareceu e se recusou a deixá-la ir com Yuri. Mas Yuri não ligava. Ele não tinha mais medo de Aris. Não agora. Ela parou a atenção, dizendo gentilmente a eles que queria ir com Yuri e falar com ele. Yuri gostou de ouvir isso. Significava que Aris não tinha mais qualquer direito sobre ela. Caminharam juntos, sob o olhar frustrado de Aris até chegarem à escola. Ela ainda estava abalada, esperando o momento em que poderia ver Kefir novamente. Yuri perguntou se ela estava bem. Ela admitiu que ainda não tinha falado com Ângelo. Ainda não. Ela não estava pronta. Yuri pediu desculpas por não ter sido honesto sobre seus sentimentos antes, mas agora ele queria deixar tudo claro. A sinceridade dele a tocou. Ela sentiu que precisava contar a ele sobre o que aconteceu com Kefir na véspera de Ano Novo. Assim que tentou falar, ele a interrompeu. Claro, era sobre Kefir. Mas ele não queria ouvir. Não agora. Ele não queria que ela pedisse desculpas. Ele a entendia. Ele estava pronto para esperar. Até mesmo até o dia do casamento deles. Ele segurou a mão dela gentilmente, tranquilizando-a. Desejava que ela lhe desse uma chance, que não fechasse seu coração, para que pudessem se amar, os dois. As palavras dele a atravessaram. Ela o amava? Ou era apenas porque ele a tratava tão bem, ou porque era seu dever para com a família? Seus pensamentos corriam soltos. Ela se perguntava como seus colegas de classe reagiriam. Yuri não parecia preocupado, embora o drama fosse garantido, especialmente porque todos sabiam que ela e Kefir já tiveram sentimentos um pelo outro. Ela decidiu tirar o anel e pendurá-lo no colar que usava. Escondendo o noivado da turma, Yuri a provocou de brincadeira, não querendo que as coisas ficassem estranhas. Eles deveriam agir como se ainda fossem amigos. Como sempre. Ele brincou, ela riu nervosamente. E quando ela se virou para sair, ele de repente a beijou. Ela congelou, chocada. Ele estava emocionado, mas ela saiu andando rapidamente, dizendo para ele não buscá-la na escola de novo. As pessoas notariam. Ele a observou se afastar. Ela entrou na escola com o resto dos alunos, tentando manter a calma. Mas enquanto caminhava pelo corredor, Kefir apareceu. Ele a assustou e a puxou para o lado. Ele deu uma bronca nela por dizer palavras tão duras para ele no primeiro dia. Então, sem aviso, ele se inclinou como se fosse beijá-la novamente. Ela o parou imediatamente. Ele sabia exatamente o efeito que tinha nela, mas não parava de flertar. Ele não entendia por que isso a chateava. Ele a amava. Isso não bastava? As palavras dele a abalaram profundamente. Mas ela não queria isso. Sentia como se estivesse traindo Yuri. Ela implorou para Kefir ficar longe. Ele recusou. Eles não estavam em um relacionamento. Não havia traição. E no que lhe dizia respeito, ela era dele, e apenas dele. Ela achou que ele estava louco, mas ele não ligava. Ele a agarrou novamente e a beijou. Desta vez, ela cedeu completamente. Ela derreteu-se nele. Ela amava Kefir. Cada parte dela sabia disso. A véspera de Ano Novo passou diante de seus olhos. Mas então as palavras de Yuri ecoaram em sua mente.
a promessa de que ele esperaria por ela até o dia do casamento. O coração dela estalou. Ela empurrou Kefir e bateu nele com força, deixando-o atordoado enquanto ela corria. Sem fôlego e confusa, ela chegou à sala de aula, onde todos a receberam calorosamente. Ela sorriu, aliviada. A primeira pessoa que ela abordou foi Cal. Ela checou o equipamento dele e perguntou sobre a namorada dele, Ma. Tudo entre eles estava bem, e riram juntos. Então ela encontrou Drew, que ainda parecia tão dramático quanto sempre. Ela riu, cumprimentando a turma toda, feliz em vê-los novamente. Ela ignorou a conversa do almoço e escaneou a sala. Algo parecia errado. Ela perguntou por Sene, mas ninguém tinha notícias dele. A preocupação dela cresceu. Teria acontecido algo com ele? Ainda assim, ela continuou cumprimentando a todos, tentando manter a calma, enquanto seu coração sussurrava que algo estava definitivamente errado. De repente, Kefir entrou na sala de aula e todos congelaram. Um hematoma marcava seu lábio inferior. Os alunos caíram na risada, provocando-o sem parar. Mas ela não conseguiu esconder o sorriso, porque foi ela quem fez aquilo com ele. Ela voltou o foco para a sala de aula. Nada tinha realmente mudado. Todos estavam rindo, brincando, voltando às suas rotinas. Yuri entrou e silenciosamente tomou seu assento. Kefir o seguiu, cada um sentando em seu próprio lugar. No entanto, ela podia sentir a mudança no ar. Tantas coisas haviam mudado entre todos eles. O professor chegou, cumprimentando-os com calor, feliz em ver a turma reunida novamente. Mas ele também anunciou grandes mudanças pela frente. Haveria novas atividades, mais desafios. E o mais importante, exames finais que determinariam se um aluno se formaria ou não. Mas Yuri se inclinou em direção a ela, tranquilizando-a suavemente. Ela se formaria, ele prometeu. O rosto dela se iluminou de alívio. Kefir viu isso, e aquilo o irritou profundamente. Durante o almoço, as porções estavam menores do que o normal. Os alunos reclamaram, mas Kefir simplesmente pegou o que queria, empilhando extras em sua bandeja. Ele foi sentar ao lado de JJ, que desejava mais do que tudo que ele simplesmente a deixasse em paz. Quando ela tentou se levantar, ele agarrou o pulso dela gentilmente, puxando-a de volta. Você quer que todos saibam o que aconteceu na véspera de Ano Novo? O coração dela pulou, mas ela se afastou, recusando-se a entrar no jogo. Ela continuou alegre perto dele, apenas até Yuri chegar. No momento em que viu Yuri, correu para ver como ele estava. Kefir estava a incomodando novamente. Yuri a lembrou com firmeza silenciosa que ela nunca deveria esquecer que pertencia a ele. Sobrecarregada, ela se levantou de repente e se afastou, não querendo que Yuri ou Kefir a seguissem. Yuri parecia magoado, Kefir parecia emocionado. Ela fugiu para o terraço, grata por finalmente respirar sem ser sufocada pelo caos deles. Ela discou para Sene novamente, ainda sem resposta. Ele estava sumido o dia todo. Então, inesperadamente, Drew chegou. Ele parecia chateado, abatido. Ela sentou ao lado dele gentilmente, perguntando o que estava errado. Ele confessou que estava decepcionado consigo mesmo. Sentia-se um covarde. O amor, disse ele, era doloroso quando não era mútuo. Ele não conseguia expressar seus sentimentos para ser a pessoa que gostava. E às vezes, achava melhor não ficar preso entre duas pessoas sem motivo. Ele mostrou a ela uma foto da garota que amava, e ela congelou. Era ela. A aparência dela tinha mudado tanto. Não admira que ela não se reconhecesse nos olhares tímidos dele. Ela riu sem jeito, tocada, mas envergonhada. Drew se animou e ela continuou comendo enquanto conversavam sobre amor, vida e pequenas frustrações. O tempo passou e ela finalmente foi para casa. Havia presentes esperando por ela, muitos deles, mas o que mais a assustou foi a visita sentada lá dentro. Sene. Ela correu em direção a ele, ansiosa. Ele não tinha ido à escola o dia todo. A tia dela os deixou a sós, dizendo que sentia muita falta dele. Ela bateu levemente no braço dele, dando uma bronca. Como você pode estar aqui e não na escola? O que aconteceu com você? Ele explicou tudo. O irmão dele o trancou e o mandou para a Inglaterra porque ele estava sempre causando problemas. Ele ficou preso por um bom tempo, mas escapou, pegou todas as suas coisas e veio direto para ela. Ele ficaria com ela agora. Já tinha avisado Ângelo, e Ângelo concordou. Bem na hora, Ângelo apareceu confirmando tudo. Ele olhou feio para Sene e saiu instantaneamente. Eles não se suportavam. Sene explicou que a mãe dele não iria procurá-lo. Ninguém se importaria. E que ele dormiria no quarto dela, exatamente como Ângelo havia arranjado. Ele saiu correndo imediatamente enquanto ela o chamava. Mais tarde naquela noite, ela lutou para dormir, mas Sene estava no banheiro cantando a plenos pulmões. A voz dele estava tão alta que a acordou assustada. Ela tentou checar o telefone. Yuri tinha mandado uma mensagem doce de bom dia. Claro, Kefir também tinha mandado mensagem, provocando-a como sempre. Ela corou, depois se escondeu debaixo do cobertor. Quando Sene saiu do banheiro, ainda cantarolando, ela gemeu de frustração e desceu para o café da manhã. Ari saiu no momento em que ela entrou. Ela se aproximou de Sene, notando tristeza em sua expressão. Algo estava errado. Ele se levantou abruptamente tentando sair.
Ela o seguiu, insistindo em saber o que havia acontecido. Foi a primeira vez que ela o viu triste assim. Ele finalmente admitiu o que Aris tinha dito a ele. Que ela estava saindo da divisão deles, que ele tinha que ficar longe dela. Ela negou ferozmente. Ela não queria deixar ninguém. Não queria ninguém afastado da vida dela. Kefir apareceu de repente e ficou irritado. Outros ouviram a conversa. Rumores se espalharam rápido. Ela continuou negando, recusando a ideia inteiramente. O grupo todo não queria que ela deixasse a divisão. Sene segurou o braço dela. Yuri chegou e viu. Mas ela rapidamente empurrou Yuri para o lado para poder perseguir Kefir, que estava indo em direção a Aris. Ela contou a verdade a todos eles. Aris tinha roubado o número de telefone do pai dela. Ela escolheu eles, a divisão. Ela ficaria com eles, não importasse o quê. JJ correu atrás de Kefir para impedi-lo antes que fizesse algo imprudente. Uma briga começou. Kefir derrubou Aris facilmente. Ele era mais forte. Outro amigo de Aris bateu em Kefir, ferindo-o. Yuri defendeu Kefir, tentando parar a briga, mas as tensões continuaram aumentando. JJ correu para o meio deles, gritando para que todos parassem. Os outros a culparam, dizendo que ela era a razão de todos os problemas. Freya também não o suportava. Drew recuou porque se importava com Freya, tentando não causar mais problemas. Kefir não ligava. Ele queria briga. Ele queria uma escolha. Disse a ela que ela tinha que escolher entre ele ou Aris. Ela pediu desculpas a todos, incluindo Aris, e declarou que não deixaria a divisão. Kefir e o grupo todo ficaram entusiasmados, mas ele a lembrou que ela tinha perdido a chance de estar com o pai, e ela seria a única a sofrer. Ele então a desafiou, porque ele sempre conseguia o que queria. Prometeu a ela que ele mesmo a levaria até o pai dela, e isso destruiu Yuri. A rivalidade entre Yuri e Kefir queimava mais forte do que nunca. Sobrecarregada, ela correu para o terraço novamente, levando comida com ela. Ela se aproximou de Kefir silenciosamente, pronta para cuidar das feridas dele e do coração dele. Ela o ajudou a limpar e fazer o curativo no ferimento pessoalmente, com as mãos tremendo, coração batendo forte. E pela primeira vez, Kefir pediu desculpas a ela. Ela sorriu suavemente, surpresa e tocada. Ele admitiu que provavelmente deveria pedir desculpas a muitas pessoas, mas nenhuma delas importava. Só ela importava. As palavras dele a atingiram profundamente. Eles olharam um para o outro, o ar denso de emoções não ditas. Quando ela tentou se afastar, ele gentilmente a puxou de volta, seus olhos se travando ainda mais intensamente. De repente, a memória da véspera de Ano Novo retornou para ambos. Aquela noite, quando estiveram juntos, mas Yuri apareceu na mente dela também. Ele não estava disposto a desistir dela. Ele lutaria por ela. Ela se sentiu dividida entre eles, totalmente perdida. Ela acordou num solavanco, sem fôlego. Aquele sonho de novo, o mesmo se repetindo várias vezes. Então, ela tentou limpar seus pensamentos. Foi encontrar Yuri. Ele a cumprimentou ternamente pela manhã, mas a mente dela vagou para Kefir. Ele não tinha mandado mensagem para ela e Sene. Yuri tinha arrumado todas as coisas dela, tentando acordá-la mais cedo, mas ela não tinha respondido, então ele saiu. Ela correu para fora para encontrá-lo. A amiga a alcançou, avisando que alguém estava seguindo ela. Ela entrou em pânico e imediatamente tentou ligar para Kefir. Mas antes que pudesse falar com ele, viu dois homens atacando-o. Ele lutou contra eles ferozmente. Ela queria correr, mas não conseguia. Ela pulou no meio, recusando-se a deixá-lo sozinho. Mais homens apareceram. Um disse a ela que queriam a JJ, porque ela estava ligada a Kefir. Ela negou tudo, insistindo que não estavam juntos. Mas eles não ligaram. Eles tentaram pegá-la. Kefir entrou na frente dela instantaneamente e levou o golpe destinado a ela. Ela congelou, horrorizada, enquanto o sangue derramava. De volta à escola, a aula terminou sem JJ aparecer. Yuri e Kefir trocaram olhares preocupados. Algo estava errado. A ansiedade de Yuri cresceu. Ele disse a Kefir que não conseguia falar com ela pelo telefone. Ambos lembraram do momento em que concordaram em desafiar um ao outro e deixar JJ decidir a quem seu coração pertencia. A competição entre eles já tinha começado, mas dois deles não sabiam onde JJ estava. Eles correram, em pânico. Ninguém sabia onde JJ estava até que a mensagem chegou. Ela estava no hospital. Eles correram para lá. Yuri ligando sem parar, desesperado, frenético. Eles continuaram perguntando a todos até que finalmente a encontraram. Descobriram que o amigo dela, Huru, tinha sido o ferido. Ele precisava de uma semana de descanso. Ela tinha ido ao hospital porque a visão do sangue dele a sobrecarregou. Os nervos dela eram sensíveis demais. Ela desmaiou. Se David e o segurança não estivessem com ela, ela não teria conseguido. Um homem estranho apareceu então, avisando-os para pararem de agir como heróis. Antes de sair, ele ligou para alguém, checando JJ, dizendo que ela estava em choque por causa do sangue de Huru e que Kefir continuava colocando-a em perigo. Ele esperava que as coisas se acalmassem quando essa pessoa retornasse. Ninguém sabia com quem ele estava falando.
Enquanto isso, em sua cama de hospital, JJ tremia enquanto memórias de todas as vezes que desmaiou ao ver sangue passavam por sua mente. Kefir entrou e a encontrou chorando. Imediatamente ele envolveu os braços ao redor dela, enquanto as lágrimas caíam, tentando acalmar o corpo trêmulo dela. Ele a lembrou que sempre foi ele quem esteve ao lado dela, aquele que a confortava quando ela estava fraca. Ele a tranquilizou gentilmente repetidas vezes. Ela temia a gangue dos Rams que continuava perseguindo-os, mas ele continuou a acalmá-la, dizendo que ela já tinha visto sangue suficiente, mesmo não tendo machucado ninguém. Ela confessou algo baixinho. Sabia que Yuri era seu noivo, mas não conseguia parar de sentir algo diferente, algo quente e bonito. Sempre que estava com Kefir, ele dizia para ela descansar. Então ele a levantou nos braços, carregando-a pelos corredores do hospital. Yuri ainda estava procurando desesperadamente. Yuri congelou, vendo Kefir caminhando em sua direção, carregando JJ, com os olhos travados. JJ e Kefir, olhando um para o outro, sem fôlego, conectados. O coração de Yuri se despedaçou. Kefir passou por ele calmamente, até que Yuri bloqueou seu caminho. Ele olhou para ela e declarou: "Eu nunca vou te deixar. Eu vou lutar por você." O coração dela disparou. Seria tudo isso um sonho? Se fosse, ela desejava poder acordar, mas não era um sonho. Este era o começo, o verdadeiro começo da batalha pelo coração de JJ. Yuri versus Kefir. Ambos determinados, ambos apaixonados, ambos prontos para lutar por ela. Quem JJ escolherá? Isso descobriremos nas próximas partes. Fique por aqui e não esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder o que vem a seguir. Tchau, tchau.